Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical, desta maneira feita das nossas casas. Nós vamos continuar a estudar a carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 2, versos 17 a 29. É pena o texto focar tão poucos versículos, mas também Romanos é tão rico que é impossível em tão curto espaço de tempo, não é, nós analisarmos, mas tem sempre a oportunidade de, em cada casa, cada um poder aprofundar mais o texto e interagir também com a sua vida. Vamos começar da melhor maneira, vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela noite que nos deste já de sono, nós te agradecemos pelo cuidado, ó Pai querido, de podermos estar a abrir a Tua palavra e poder compartilhá-la, poder abrir também a nossa mente e o nosso coração para Ti, Senhor. Ó Pai querido, obrigado por isso, por essa bênção maravilhosa que é Tu nos amarmos, Senhor. Ó Pai querido, vem através do Teu Espírito, Senhor, abrir a nossa mente e o nosso coração para o entendimento da Tua palavra, mas especialmente que possamos pô-la em prática nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos neste sentido, vem ajudar cada irmão em sua casa, vem estar com cada um com os seus problemas, Senhor, e ajuda-os, Senhor, em tudo. Nós te rogamos em nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então para o estudo da palavra e vamos aqui tentar compartilhar e colocar o texto. A nossa lição é a lição número 3, tem por título Insuficiente, e é interessante aqui o jogo que o autor da revista colocou, não é? Reparem que não é suficiente, é insuficiente, não é? Marca claramente aquilo também que nós sentimos e que nos diz a palavra de Deus, respeitando a nós conseguirmos, pelos nossos méritos, pelos nossos feitos, pelas nossas obras, atingir a salvação, não é? Romanos 2, 17 a 29 é o texto que me disse há pouco, e sobretudo fala dos judeus, fala também dos gentios, mas agora especialmente dos judeus, e em como também é para eles, por si próprio, pelos seus méritos, e como não conseguem alcançar o Salvador. Vamos analisar um pouco o texto, vamos ver alguns erros em que os judeus caíram, e para que nós também possamos analisar a nossa vida e tentar melhorar, não é? Que é assim mesmo. Então a nossa lição tem o texto áureo, no texto mais abrangente, é Romanos 3, capítulo 3, versículo 12, e o texto diz que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só, não é? Esta é a verdade de hoje, da lição, não é? Todos estamos nessa condição de separados de Deus, extraviados de Deus, e não conseguimos por nós próprios, como disse há pouco, chegar até Ele. Não fazemos o bem, somos pecadores. Mas ainda há esperança, não é? Há esperança para a nossa vida, através do Filho do nosso Senhor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Há essa esperança de chegarmos até Deus o Pai. Mas bem, vamos então já para o estudo da lição, e como vimos há pouco, o nosso versículo de estudo começa no versículo 17, eu vou tentar procurar por aqui, e Paulo começa logo, não é, aqui neste versículo 17, por identificar a quem ele se dirige, não é? Mas andando um pouco para trás, e depois que nós vemos de Paulo se ter dirigido aos gentios, pagãos, não é? Mostrando o seu pecado, bem como àqueles que vendo a sua vida consentem nesse pecado, não se importando com a prática. Vimos isso em Romanos, logo no capítulo 1, versículos 18 até 32. A esses
a estes gentios, não é? Nós vimos que Deus se revelou de uma forma natural através da sua criação, tornando-os por isso realmente indesculpáveis na sua decisão de rejeitar essa revelação e a verdade e de se afastarem de Deus, portanto receberão a morte por isso. Depois também de se ter dirigido aos moralistas, capítulo 2, versículos 1 a 16, a esses moralistas israelitas hipócritas, neste caso também gentios e judeus, para demonstrar que além da revelação natural que lhes foi dada, como foi dada a toda a gente, foi-lhes dada a lei, a palavra, pois sabendo a vontade de Deus, julgam e condenam os outros. Mas o problema é que praticam em secreto o mesmo estilo de vida, fazendo o mal, e por isso também receberão a morte. É o que nos diz também o texto de Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é essa a condição de todo o homem. Vimos há pouco o nosso textuário que fala disso mesmo, que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, portanto não temos méritos nem condições para por nós próprios alcançarmos. E claro, não há quem faça o bem, não há nem um só. Porquê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com isso tudo, vemos qual é então a consequência. Vemos que o salário do pecado é a morte, mas a graça de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a partir destes versos 17 em diante, Paulo é mais pormenorizado, não é, acerca deste homem quem está a falar e das suas práticas. Ele vai a um pormenor que não deixava dúvidas, não é? Ou não deixa dúvidas a quem ele se dirige. Tu que tens por sobrenome judeu, não é? É o que nós vimos aqui no início do verso 17, não é? O sobrenome que indica sempre o nome da família, não é? Pode ser traduzido também esta frase, tu que te chamas judeu, não é? Ou que te chamas a ti próprio também judeu. Há aqui já, nesta tradução, um pouco do vislumbre, não é? Que se vai seguir assim, visto que dizes ser judeu. Pode ser outra tradução também. Então, não deixa dúvida a quem se dirige, não é? Aos judeus. E Paulo vai ser bastante incisivo com estes e vai mostrar que os judeus não têm desculpa perante Deus. Paulo, digamos que podemos chegar aqui a dizer um chega forte e feio nos judeus, e por isso não admiro também o ódio que estes sentiam, ódio de morte, né, que eles sentiam por ele, demonstrado isso mesmo em diversas ocasiões. Então, Paulo diz que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. Sabemos que Paulo diz nestes textos aqui que as suas atitudes são atitudes de presunção. A presunção, o orgulho, eles eram reprováveis. Eles gabavam-se publicamente de ser judeus, dos seus privilégios, de serem povo e raça especial. Eles tinham recebido de Deus, sabemos que não só a revelação natural, que acontece com todos os homens, mas em especial a circuncisão e a lei. Eles consideravam-se até receptores da lei e por isso consideravam-se melhores do que todos os outros, fazendo destas duas dádivas de Deus, a circuncisão e a lei, uma segurança da proteção ou de proteção para viverem em pecado. Uma espécie, como alguém dizia, de licença para pecar. Descansavam na sua condição de judeus, colocando a sua confiança na lei, na letra da lei. Tal como os gentios, pela sua loucura, então, adoravam a criação em vez do Criador, os judeus veneravam a lei em vez de venerar, de adorar, de servir verdadeiramente quem a tinha dado. Podemos agora fazer um pouco uma aplicação daquilo que estamos a ler no versículo 17 e aquilo que estamos a comentar acerca
do que temos visto ou sabemos acerca dos judeus por outras também passagens da palavra do Senhor. Aplicação para nós. E tu? Onde é que tu, ou em que repousas? Onde ou em quem é que nós colocamos hoje a nossa confiança? Será que nós estamos seguros também na lei? Será que nós estamos seguros porque somos batizados? Porque somos de uma denominação? Porque somos batistas, ou metodistas, ou congregacionais, ou da Assembleia? Pois é, não pensemos que estamos seguros pelas obras que nós praticamos, ou, por exemplo, por usar símbolos religiosos ou emblemas. Se eles não nos salvam, então nós estamos a confiar num falso refúgio. Todos nós temos a Bíblia, fazemos uso dela diariamente, mas será que nós conhecemos a Bíblia? Será que nós lemos a Bíblia? Será que nós gostamos da Bíblia? Mas se nós a conhecermos ou se nós lemos e não a colocamos em prática, o que é que isso faz de nós? Culpados. Mas mais culpados ainda, pois não conhecendo, não praticando em si, mantendo em si uma falsa segurança, nós somos culpados, não é? Paulo está aqui a argumentar então acerca da confiança infundada numa herança externa, na lei, através da circuncisão, ou da lei, ou na Bíblia, e não no interior do coração, numa transformação de Cristo. Era isso que o Senhor queria, no fundo, pela lei, cuidar e que os judeus fossem realmente transmissores desse amor, desse cuidado para todas as nações. Vamos ao versículo 18. E sabes a sua vontade, portanto a vontade de Deus, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Então, eles achavam-se superiores aos outros, porque são judeus. Eles repousavam na lei, diz-nos ainda no versículo 17, não é? Agora aqui, no final também diz, e te glorias em Deus, não é? Te glorias em Deus. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, o que acabámos de ler. Então, se eles repousavam em Deus, se eles gloriavam-se em Deus, se eles gabavam-se de ter o conhecimento de Deus, de serem instruídos na lei, gabavam-se de conhecer a própria vontade de Deus, e o que faziam eram coisas excelentes. Eles estavam convencidos de que eles só estavam certos, não é? Mais para a frente nós vamos ler aqui, no versículo 19, diz que eles consideravam-se guia de cegos, não é? Portanto, consideravam-se guias, consideravam-se luz dos outros povos. Eu disse dos outros povos, ok? Então, eram cegos e estavam em trevas. Consideravam-se mestres em sabedoria e donos da verdade. Uma atitude de muito orgulho, não é? De arrogância. E reparem que nós conhecemos que eles próprios se colocavam separados dos outros povos. Era claramente um conhecimento só externo, não é? Fruto unicamente do conhecimento intelectual, que não produz transformação, que não produz fruto do arrependimento de prática na sua vida. E nós vamos fazer mais uma aplicação. Será que não estamos também nos nossos dias a correr esse mesmo risco? Sem dúvida que sim, não é? Infelizmente, as igrejas, os movimentos religiosos, têm pastores, têm crentes nominais, não praticantes da palavra, não é? O joio está misturado com o trigo, não é? Que nos diz a palavra do Senhor. Então, era bom que deixássemos baixar da nossa cabeça o conhecimento para o trabalhar e moldar no nosso coração, para uma contrição de coração, e possamos colocar em ação
nas nossas vidas aquilo que sabemos da palavra, aquilo que lemos na palavra. O que tu sabes de Deus, isso mudou a tua vida? Isso transformou o teu caráter? Você é uma nova criatura em Cristo? Vê-se isso no dia a dia da sua vida? Vamos ver o que nos diz 1 Coríntios, capítulo 8, 1 Coríntios 8, 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Tiago 1,22 nos diz claramente que, então, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Versículo 19 e 20. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e a verdade na lei. Então, às vezes, em vez de uma atitude amorosa, de uma atitude de humildade, em vez de mostrar a verdadeira lei de Deus, porque foi isso que eles ficaram incumbidos, não é, de fazer com essa missão, em vez de ser eles quem levava a luz, eles isolaram-se. Eles detestavam os gentios. Eles não comiam nem entravam em casa dos gentios, publicanos, não é? Não se misturavam com o pagão, antes fechavam-se, separavam-se. Fariseu, não é? A palavra fariseu vem daí também, separado. Pensando que Deus era só deles e só para eles. O interesse que eles tinham era fazer discípulos deles mesmos, com essa soberba, essa moralidade legalista que julgava também os outros. Infelizmente usavam a religião para os seus interesses, para a sua vanglória pessoal. Estavam confiantes, persuadidos, e olhando para si mesmo, diziam: eu sou o mestre, não é? Mestre de crianças, não é? Como diz aqui o texto. Davam mais valor aos seus títulos académicos. Eu, professor, o instrutor, quem sabe, você, o aluno, a criança que nada sabe. Eu sou o guia que comanda, que mostra, tu cego, não sabes nada. Eu sou e estou na luz, tu nas trevas. Não é? Vimos aqui que egoístas e realmente arrogantes estavam a ser com estas suas atitudes, não é? Menosprezando os outros e os julgavam também. E outros que tinham sido, como disse há pouco, incumbidos também de ajudar, de mostrar esta luz. Não é? Então, eles não cumpriam o propósito de Deus, ou o plano de Deus para as nações, de ensinar o certo, de mostrar o errado, e ensinar e mostrar acerca da salvação. Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 3, diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua, o Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor de que nasceu. Vamos a uma pergunta para a nossa, aliás, duas perguntas para a nossa reflexão. Depois os irmãos poderão ter a oportunidade, como sempre fazemos, do nosso grupo do WhatsApp da EBD. Podem participar também, teclando as vossas respostas. Como se vê a arrogância manifesta no mundo de hoje? E a pergunta 2, como é que a arrogância de hoje se compara com o que Paulo estava aqui a dizer, que acabámos também de falar nisso? Até já. Então, vamos continuar com os Romanos, capítulo 2, versículos 21 e 22. Diz-nos assim o texto: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes
que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Paulo, como vemos, muda aqui um pouco o discurso e começa por salientar de uma forma muito veemente a hipocrisia dos israelitas. Não é? Eles, na prática, os pecados daqueles a quem condenavam. Eles conheciam o que era correto, mas falavam, ensinavam uma coisa, exigindo dos outros outra, e faziam outra coisa. Faziam o mesmo que esses gentios faziam. Não davam o exemplo, não é? Não aplicando o ensino que conheciam da lei na sua própria vida. Então, não passava da cabeça para o coração, ou seja, não aplicavam na experiência do dia-a-dia aquilo que aprendiam. Diz-nos no texto que eles furtavam, não é? Tu que pregas, lá está o ensino, que não se deve furtar, furtas. Portanto, eles furtavam, roubavam, apropriando-se daquilo que não era deles. Então, podemos dizer que a sua honestidade era só de aparência, de fachada, e violavam, portanto, o 8º mandamento. Mas em que é que eles furtavam? A palavra de Deus, por exemplo, em Malaquias, o profeta já nos falava disso, no capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Mas o texto continua e diz-nos assim, e tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Então, eles não só roubavam, não é? Mas diz-nos aqui o texto que eles adulteravam, não é? Ou seja, a sua pureza era só a aparência, não é? E com isso violavam também o 7º mandamento. Eles eram idólatras, diz-nos o texto, e praticavam, não é? Os ídolos, não é? Abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Portanto, eles eram idólatras e praticavam o sacrilégio. É interessante como o povo sempre andou misturado, não é? Com estes ídolos, com estas estatuetas, com estas coisas das nações, e depois do cativeiro isso mudou, não é? Mudou muito e eles abominavam essas coisas. Mas então, se não tinham estátuas, se não tinham essas coisas, como é que está aqui o texto a dizer que eles eram idólatras? O texto diz-nos, não é? Nesse 2º mandamento também, não farás para ti imagens de escultura. Então, mas de que maneira é que eles se tinham tornado idólatras? O problema é do dinheiro, esse velho, não é, problema. Eles tinham mais amor aos outros deuses, como ao ouro e à prata. E eles arrancavam, não é, dos templos pagãos, dos ídolos pagãos, esse ouro e essa prata. E então eles tinham, podíamos dizer que eles tinham mais amor a esse ouro e a essa prata do que a Deus. Então faziam com que esse ouro e essa prata fosse o seu Deus, cometendo com isso sacrilégio, portanto sacrilégio de respeito, desrespeito, pecado e desonra. Versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então, que te vanglorias de ser judeu, cumpridor exímio da lei, na verdade não cumpres a lei. Antes a transgrides, desonrando por tais práticas hipócritas, não é? A Deus. Ao violar um só mandamento, eles eram culpados de toda a lei. Tiago 2, 8 a 12 nos diz isso mesmo. Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem sabeis. Mas se fazeis acessão de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então, vemos aqui, era essa a posição que os judeus se encontravam, esses israelitas se encontravam.
E também é podemos aqui fazer uma aplicação para os nossos dias. É também para os nossos dias um aviso, não é? Os mandamentos estão lá também, não é? Para as nossas vidas. E este é um aviso claro da palavra do Senhor acerca da coerência que temos também nas nossas vidas. Nós temos as nossas Bíblias, temos a palavra de Deus, nós cultuamos ao Senhor, mas deveríamos em cada dia nos revestirmos um pouco, cada vez mais de humildade, porque ainda estamos a caminhar o caminho e ao alvo, né, que todos desejamos chegar lá, ainda falta algum tempo. Filipenses 3, versículo 13 a 21. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque há muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar. É verdade, não é? Esta maravilha, não é? Que nós podemos encontrar na palavra do Senhor. Vamos avançar um pouco mais no texto e vamos partir também para a análise do versículo 24. Porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Será que realmente os judeus não tinham, os israelitas não tinham que o seu exemplo de vida, a sua prática do dia a dia afastava os gentios do Senhor? Está escrito. Sim, Isaías 52, 5. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. A outra passagem, Ezequiel 36, também diz, não é? Que chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, eles são povo do Senhor e saíram da sua terra, mas eu os poupei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então, era esta a situação em que se encontrava o povo de Israel. O seu testemunho e a influência dos crentes neste mundo, não é? Transportando também para os nossos dias, é muito importante, não é? Estas atitudes, não é? Muitas vezes muitos discursos que nós vemos por aí, discursos muito moralistas, de superioridade, vemos vidas não vividas na fé. Que exemplos dão de prática da vida àqueles que ainda não conhecem o Senhor? O mal é que realmente muitas vezes deixamos de ver os nossos próprios pecados. E esta palavra é uma palavra também do apóstolo Paulo, em Romanos, é uma palavra de advertência para nós, Igreja do Senhor. Devemos olhar para nós mesmos e humildemente rever também a nossa vida. Marcar bem vincadamente os limites por onde nos conduzimos. Que nós nos possamos chegar ao Senhor, chegarmos mais a Ele, pois na realidade somos como que uma continuação deste povo. Nós fomos salvos pelo nosso Senhor, chamados por Ele para servir e para levar também e para anunciar esta boa nova àqueles que ainda não conhecem Deus, não é? Nós recebemos a sua palavra, que é um bem maior do que a lei de Moisés, e temos privilégios como crentes que deveríamos
deveríamos de levar uma vida de humildade, sabedoria, santidade, compaixão, coerência, não é? Caminhando assim para o alvo, como vimos há pouco naquela passagem. Vamos ler o versículo 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Aqui realmente, neste versículo 25, nós podemos ver então se ela é proveitosa, se consideras a circuncisão proveitosa, se tu guardas a lei, mas tu és transgressor da lei. Então, essa circuncisão de nada ou para nada vale. Paulo queria ir pregar o Evangelho à Espanha, não é? Onde existiam pagãos que nunca ouviram o Evangelho, mas também onde existiam judeus. E Paulo vai então aqui reforçar a verdade de que o judeu, só por ser judeu, ele não será salvo. O judeu também é transgressor. E se ele não se arrepender dos seus pecados, ele mesmo, com a circuncisão, vai para o inferno. Pois Deus não faz exceção de pessoas. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 2:11. Porque para Deus não há aceição de pessoas, o texto que vimos há pouco. Então, todos pecaram e todos só são salvos pela fé em Jesus. Essa é a esperança, não é? Essa é a certeza que nós temos. Então, o judeu que não obedece e crer em Jesus Cristo está condenado, pois vai ser julgado por um Deus que não faz aceição de pessoas, como vimos há pouco, em Romanos 2:11. Os judeus davam muito valor à circuncisão, não é? Falam aqui da circuncisão. Aliás, a circuncisão era um sinal da aliança entre Deus e Israel e era uma das 3 marcas do judaísmo na época de Jesus e de Paulo. A circuncisão, a dieta alimentar e religiosa e o calendário religioso em que os judeus tinham que observar e cumprir determinadas festas e além também o dia do sábado. Lembremos então a importância também destas marcas do judaísmo, e isso conferia uma identidade como raça, não é? Mas os judeus substituíram-nos e deviam substituir pela obediência, não o fizeram, não é? Substituir a obediência a essas identidades raciais, querendo nisso de uma forma exagerada. Na circuncisão, eles davam mais valor, por exemplo, à marca física que é, do que o próprio significado espiritual. Em Gênesis, capítulo 17, versículo 10, vemos a instauração desta mesma aliança, deste mesmo concerto. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Não é? Uma aliança que Deus faz com Abraão e a sua descendência. Não é? Então, esse concerto, essa aliança, esse símbolo da aliança com Abraão e a sua descendência, seria como que um selo da justiça na fé. Aliás, Paulo fala disso mesmo em Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, tanto eles também na incircuncisão, a fim de também a justiça lhes seja imputada. Então, não adianta ser circunciso, não é? E não viver nos mandamentos do Senhor. Isto é incoerente, pois se isso é o símbolo, não é? E é espiritual. Então o selo da justiça na fé é como o batismo cristão nos nossos dias. Não é? Não adianta ser batizado e viver uma vida não funciona como um escudo, como uma proteção. E muito menos ele salva. Então, esse testemunho externo, para mostrar aos outros, esse rito externo, não deve ser um refúgio em que nós nos refugiemos.
Recordemos, por exemplo, Pedro, já convertido, já depois do dia de Pentecostes, Pedro o apóstolo. E como Deus teve de intervir na sua vida de uma forma tão poderosa para retirar esses resquícios da lei cerimonial de Israel, para ele poder falar do Evangelho a Cornélio. Atos 10, versículos 13 a 15, não é? Pedro, levanta-te, come e mata, não é? Foi dirigido a uma voz, o Senhor mandou o seu anjo. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum e imunda. E a segunda vez a voz diz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Versículo 28. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu juntar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama comum ou imundo. Era este o espírito, não é? Que estava por trás da lei, que Deus queria colocar no coração dos israelitas. Deus também teve de enviar uma grande perseguição a Jerusalém, para que os apóstolos saíssem de Jerusalém, os crentes saíssem de Jerusalém e fossem fazer aquilo que deviam ter feito já, não é? Que era anunciar o Evangelho sem fazer acessão de pessoas. Então não adianta nada ao judeu seres circunciso, pois se és transgressor da lei, isso não vale nada. Vamos para o versículo 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Um gentio, um incircunciso, andar de acordo com os preceitos ou normas da lei. Então, se ele anda conforme é correto, a incircuncisão dele, o gentio, vai valer como circuncisão. Portanto, isso tem mais valor. Então não é a vivência de um gentio que anda nos preceitos da lei a verdadeira circuncisão? É interessante aqui, não é? Falamos de lei, o próprio apóstolo Paulo fala da lei no versículo 13, da justificação, e versículo 26 agora aqui também, em guardar os preceitos da lei. E ele com isso vai à base da própria lei. Ou seja, aquilo que Deus quer transmitir com esse espírito da lei e o seu cumprimento total. E claramente, não da lei pelos judeus. Então, Paulo fala aqui do julgamento de Deus e não da salvação de Deus. As palavras, reparem que são do próprio Senhor Jesus. Em Mateus 22, 36 a 40, diz-nos assim, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o versículo 40. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Não vou comentar este versículo, não é? É demasiadamente evidente. Mateus 5, 16 a 20. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vou aqui procurar completar o versículo, a ver se consigo. Isto é aqui difícil. Vamos procurar o texto. Okay. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vi abrogar a lei, mas vim cumprir.
Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, sem nem um jota ou um tilo se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Já lemos. Pois qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus, e aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque se vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, o Senhor Jesus não veio alterar, mas veio cumprir. Veio realmente fazer aquilo que nenhum homem era capaz de fazer, que era cumprir na íntegra a lei do Senhor. Uma lei, não é? Cujo espírito da lei tinha sido desviado pelos judeus pelas suas práticas hipócritas. Realmente, irmãos, vamos continuar o nosso estudo. Agora, nós vamos para o versículo 27. Porém, antes de irmos ao versículo 27, nós estamos a falar aqui que Paulo se referia aqui, não é? Neste versículo 26, no versículo 13, à justificação, e aqui também guardar esses preceitos da lei. Falamos então que Jesus veio cumprir essa lei. Veio cumprir essa lei, não é? Para que então houvesse salvação. A salvação consiste, não é, no homem ser retirado dessa impossibilidade que era o cumprimento da lei, não é, para o homem que era realmente esse cumprimento integral da lei, e é bom sublinharmos isso, não é, integral e cabal da própria lei, não é, é retirado, digamos, desse jugo. Quando Jesus, não é, quando um representante nosso passa por essa obrigatoriedade e cumpre na íntegra a lei e ganha para nós aquilo que nós não podíamos ganhar. Então sabemos que foi essa a obra de Cristo. Que Paulo vai aqui falar também, mais para frente, no capítulo 3 e capítulo 5. Irmãos, realmente pelas obras nunca ninguém vai ser salvo. Nem judeu, nem gentio. Deus, na sua sabedoria, enviou um homem para cumprir a lei totalmente por nós. Pagou a nossa dívida para que no dia do juízo nós estarmos isentos desse cumprimento. Não porque somos inocentes, mas porque Jesus Cristo, Ele sim, levou sobre si a nossa culpa e pagou por nós esse preço, dando-nos a salvação pela graça através da fé nele. Vamos avançar para o versículo 27. E a incircuncisão, porque natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e a circuncisão és transgressor da lei? Neste versículo 27, não é? Diz, ora, se tu és judeu, tens a circuncisão, e o gentio é incircunciso, não tem a circuncisão, mas ele cumpre a lei. Ora, ele vive em obediência aos preceitos da lei. Atenção, ele te julgará a ti, pois pela circuncisão tu és culpado, és transgressor da lei. Tu tens os ritos externos, ele a obediência interna. Então, pois, o agradável a Deus é o quê? É realmente o interior, na obediência de um coração transformado. 1 Coríntios 7, 19. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é. Mas o que é importante? A observância dos mandamentos do Senhor. Versículos 28 e 29. Vamos ver. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, porque não é judeu, então, quem é o verdadeiro judeu? O verdadeiro judeu, podemos responder à luz destes versículos, realmente não é a aparência que define, não é a carne ou o sangue que define, não é o exterior que define o que é judeu, mas o que é no interior.
Então, os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que vêm na descendência da raça ou do sangue, mas são aqueles que têm a fé de Abraão no seu coração. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, não é? No seu coração. João 8. Responderam e disseram: Nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade de que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podereis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me crestes. Quem de entre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não crestes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais. Estas foram as próprias palavras, não é? Do Senhor Jesus, não é? A salvação, então, em que consiste? Consiste em o homem ser retirado, não é? Dessa impossibilidade. E estou a repetir isto mesmo, não é? Para salientar, não é? Aqui o título da nossa lição que nós vimos no início. Nós somos insuficientes para chegar até Deus pelas nossas obras, pelos nossos méritos, não é? Quem é judeu? Circuncisão não é aquela que é no interior do coração. Ou melhor, circuncisão é aquela que é no interior do coração e não no exterior. Aquela que é no interior pelo Espírito, no Espírito e não na letra da lei. É uma atitude interior. Não está baseada em qualquer tipo de símbolos externos. Vamos a umas perguntas para os irmãos responderem. Como descreveria o trabalho do Espírito em circuncidar o coração? Segunda pergunta. Como pode ser isso descrito hoje? Vamos fazer uma pausa para os irmãos participarem. Voltamos já de seguida. E vamos para a última parte, para terminarmos o estudo desta nossa EBD. O versículo 29, não é? Então falava, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão, a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Realmente, irmãos, Paulo, não é, que vai continuar. É pena nós não podemos abordar realmente o princípio do capítulo 3. Nós iremos, se Deus assim permitir, estudar para a semana alguns versículos deste capítulo 3. Os irmãos leiam em casa, leiam aí nas vossas casas os primeiros versículos do capítulo 3, em que Paulo realmente vai aqui falar dos judeus e realmente da vantagem que havia em ser judeu, e era importante, não é? Eles eram, havia, aliás, ele disse muita vantagem há em ser judeu, porque as palavras de Deus lhes foram confiadas. Irmãos, e realmente a nós, logo no capítulo 3, versículo ainda 9 a 12, fala-nos de nós. Porquê? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já de antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só.
Mas ainda há esperança, não é? Há esperança, porque Deus enviou realmente o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é o que nos diz João 3,16. Então há esperança e há certeza, então, da salvação. Cada um que crê no Senhor Jesus Cristo é salvo. E esse passa a ser verdadeiramente filho de Abraão. Esse que creu no Senhor Jesus Cristo e cuja vida foi transformada pela regeneração do próprio Espírito Santo, cujo nome está escrito no livro da vida, que recebeu o selo do Espírito Santo. Então a conversão é a vontade de Deus no Espírito, não operada pelo homem, pelos seus feitos, pelos feitos próprios, mas uma dádiva graciosa de Deus. Então, quando nos diz aqui o final do versículo 29, pois o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, os aplausos dos homens não contam. O que conta sim, não contam as luzes da ribalta, mas sim a verdadeira aprovação. E essa só pode vir do Senhor. Só pode vir, só provém de Deus. Vamos ficar para terminar com mais umas perguntas para a meditação de todos nós. Em que áreas você tende a considerar-se melhor que outras pessoas? O que deve fazer para evitar comparar-se com os outros? Como descreve o seu grau de obediência a Deus? Em que áreas age só por agir? O que é que vai fazer quanto a isso? O que é que ainda temos que mudar na nossa vida? Ficam aqui as perguntas de reflexão. E para a semana vamos continuar a estudar a palavra do Senhor. Agora em Romanos, capítulo 3, os versos, são os versos, deixa-me ver, 21 a 4:3. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado e teu amor para connosco, ao nos permitirmos, Senhor, ter a palavra do Senhor para estudá-la. E humildemente te pedimos, Senhor, que nos continues a ensinar e nos permitas servir-te de forma a podermos transmitir, Senhor, a tua salvação, a tua boa nova. Falar do Senhor Jesus Cristo àqueles que ainda não te pertencem, Pai. Utiliza-nos, Senhor, como os teus servos nessa missão. É o que isto nós humildemente pedimos, em nome do nosso amado Salvador, Senhor Jesus Cristo.